Hoje iremos falar sobre a teoria da biogênese e a queda da teoria da abiogênese, pelo experimento de Louis Pasteur e quem era ele. E nesse trabalho participará Nestlé, Richarlison, Wesley, Adrian, Ariadne e Gabriela. Antes de começarmos a falar sobre Louis Pasteur e seus experimentos para a queda da abiogênese, temos que voltar um pouco para a definição de biogênese e abiogênese. Biogênese consiste na teoria atualmente aceita que explica a origem dos seres vivos, sendo estes apenas possíveis de existir a partir da reprodução de outros organismos vivos. Em suma, a vida somente é originada onde há uma forma de vida pré-existente. A teoria da biogênese afirmava que a vida surgia de matéria inanimada, ou seja, de um material sem vida. Alguns exemplos da explicação sobre a origem espontânea dos seres vivos são: os cisnes surgiam de folhas das árvores que caíam em lagos, camisas sujas e suadas podiam originar ratos, os sapos surgiam do lobo presente em ambientes aquáticos, os vermes originavam-se espontaneamente nos insetos. O filósofo grego Aristóteles, que contribuiu em vários aspectos para o desenvolvimento da sociedade, era um dos defensores dessa teoria, que era aceita por importantes estudiosos. No século IV a.C., Aristóteles falava na pneuma, um tipo de matéria divina, um sopro vital. Entre os animais superiores, o sopro vital passaria para os descendentes por meio da reprodução. Mas nos animais mais simples, como insetos, enguias e ostras, apareceriam de forma espontânea. Pasteur, nascido em Dole, na região da França, no dia 27 de dezembro de 1822. Foi um cientista químico e bacteriologista francês. Ele estudou a fermentação do vinho e da cerveja. Descobriu o processo de pasteurização do leite e criou a vacina contra a hidrofobia, ou raiva. Ao terminar seus estudos secundários, Pasteur foi admitido na seção científica da Escola Normal Superior, instituição para a formação de professores em Paris. Retardou sua entrada por um ano, pois não se achava preparado. Completou o curso de letras em 1840 e logo concluiu o bacharelado, mas o cargo de professor de colégio não era exatamente o que pretendia. Até meados do século XIX, a ideia de que a vida se formava a partir da matéria inanimada era bastante difundida. Essa teoria era conhecida como a teoria da geração espontânea, ou a biogênese, e pregava que não era necessário um ser vivo pré-existente para que outro existisse, ou seja, seres vivos poderiam nascer de matéria não viva. Essa teoria só foi derrubada com resultados obtidos a partir do experimento realizado pelo cientista francês Louis Pasteur. Atribui-se a Louis Pasteur a seguinte frase: não prossiga com seus trabalhos se não pode prová-los com a experimentação. No século XIX, ele utilizou e valorizou muito o método científico em seus estudos, e assim refutou definitivamente a crença na biogênese, ou geração espontânea. Porém, antes disso, Pasteur tinha um problema a ser solucionado: conhecer a origem dos micro-organismos. Para tentar solucionar seu problema, ele tinha uma hipótese que deveria ser testada. Ele acreditava que os micro-organismos eram gerados a partir de germes existentes no ar e não por meio da geração espontânea. Para verificar se sua hipótese estava correta, Pasteur fez um experimento. Ele colocou caldo nutritivo em um frasco de forma que as partículas presentes no ar ficassem presas e fora de contato com o líquido que estava sendo fervido e esterilizado. Ao quebrar o gargalo, Pasteur verificou que os micro-organismos do ar entraram em contato com o caldo nutritivo estéril. Ao perceber que os micro-organismos entravam em contato com o caldo nutritivo após o gargalo ser quebrado, Pasteur concluiu que o mesmo não são gerados espontaneamente a partir do caldo, como muitos acreditavam naquela época. A partir desse experimento, Pasteur mostrou que um líquido, ao ser fervido, não perde a sua força vital, como defendiam os adeptos da abiogênese,
pois quando o pescoço do frasco é quebrado após a fervura desse líquido, ainda aparecem seres vivos. Dessa forma, Pasteur sepultou de vez a teoria da abiogênese, ou geração espontânea. Assim, ele derrubou a teoria da abiogênese. Essa técnica é conhecida hoje em dia como a pasteurização, que é justamente um processo no qual o alimento é aquecido a uma determinada temperatura durante um determinado período de tempo e logo em seguida resfriado a uma temperatura muito inferior à anterior. Essa descoberta ocorreu porque Pasteur foi desafiado pelo dono de uma indústria a resolver um problema: descobrir por que o caldo de beterraba da indústria estava gerando vinagre ao invés de álcool. Mas além de sepultar a teoria da abiogênese, esse cientista também deixou outras contribuições que são utilizadas até nos dias atuais. Resumindo, o caldo nutritivo é despejado em um frasco de vidro, o gargalo do frasco é esticado e curvado ao fogo, o caldo nutritivo é fervido e esterilizado, o caldo nutritivo do frasco, com o pescoço de cisne, mantém-se livre de micro-organismos. Se o gargalo do frasco é quebrado, surgem micro-organismos no caldo. Oito cientistas do Instituto Pasteur foram até o ano de 2016 agraciados com o Prêmio Nobel da Medicina, entre os quais Luc Montagnier, o descobridor do vírus que provoca a síndrome da deficiência imunológica. O Instituto Pasteur recebe todos os anos centenas de cientistas visitantes do mundo todo. Além disso, possui uma rede internacional de estudos de doença provocada por fungos, bactérias e vírus em países tão diferentes quanto a Argélia, os Estados Unidos e a China. Sua filial brasileira ficava na cidade de São Paulo. A primeira pessoa a receber uma dose da vacina antirrábica foi um garoto de 9 anos, chamado Joseph, que foi mordido por um cão contaminado. Joseph recebeu diversas doses da vacina, com o vírus cada vez menos atenuado, e nunca desenvolveu a doença. Pasteur foi um dos primeiros cientistas a obrigar os médicos a esterilizar, por meio da fervura, as bandagens e instrumentos cirúrgicos antes da cirurgia, o que contribuiu bastante para o declínio das infecções durante o pós-operatório. O trabalho na área de microbiologia fez com que Pasteur se tornasse um obcecado por limpeza. A observação, que atualmente chamamos de transtorno obsessivo compulsivo, chegou a tal ponto que muitas vezes ele evitava cumprimentar desconhecidos para não contaminar. Em muitos países, inclusive no Brasil, é obrigatória a pasteurização do leite e seus derivados antes de serem comercializados. Nesse processo, o leite é mantido por 62 graus por cerca de meia hora, eliminando vários micro-organismos prejudiciais ao ser humano, além de prolongar a vida útil do alimento. Em síntese, Louis Pasteur enfatizava a importância da prática higiênica, como ferver ou filtrar a água, lavar e armazenar adequadamente os alimentos, evitando a contaminação por bactérias patogênicas. Louis Pasteur morreu em Villanueva no dia 28 de setembro de 1895 e encontra-se sepultado no Instituto Pasteur, Ilha de França, Paris, na França. Os prêmios de Louis Pasteur foram Medalha Albert em 1882, Medalha Copley em 1874, Medalha Rufford em 1892 e outra em 1856, Prêmio Montoy em 1859 e Medalha Leonioc em 1895.
Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido. Obrigada pela atenção de todos.